Vamos falar com o correspondente Carlos Gil, que está neste momento em Tóquio, onde são 9h09 da noite, e tem informações para a gente. Gil, boa noite. Exatamente, Chico. Bom dia para você, para Ana Paula, bom dia a todos. Essas medidas restritivas começam já pela capital Pequim. Qualquer um que chegar à cidade deverá ficar por 14 dias em quarentena por conta própria, ou seja, pagando os custos da estadia do próprio bolso, embora deva ser elevado para instalações indicadas pelo governo chinês. A Coreia do Sul também começa a monitorar o estado de saúde de todo passageiro que desembarca da Europa. Com os números de infectados em queda, o medo é que contágios importados interrompam esse ciclo descendente da pandemia nos dois países. Agora, se os indicadores da saúde são positivos, os da economia preocupam. A China divulgou hoje números piores dos que os já esperados para a atividade comercial e industrial no início de 2020. O comércio caiu 20%, a indústria 13% e os investimentos em materiais e equipamentos para alavancar a capacidade produtiva despencaram 24%. O Banco Central chinês injetou quase 100 bilhões de dólares na economia, parte desse total em empréstimos ao sistema bancário do país. O Japão, que também projeta a retração da economia, participa hoje da reunião do G7 por videoconferência. O primeiro-ministro Shinzo Abe já teve conversas preliminares com o presidente americano Donald Trump e com o premier britânico Boris Johnson para deixar encaminhadas parcerias de cooperação no combate ao novo coronavírus. O país tem até o momento 840 casos confirmados e 25 mortes. Ana Paula. Falando mais de economia, Gil, esse tombo aí maior que o previsto na economia chinesa teve impacto, claro, no mercado financeiro. A semana começou com mais uma queda feia nas bolsas. Na Ásia, todos os principais indicadores fecharam no vermelho. Aqui, Tóquio, menos 2,46%, Hong Kong, queda de 4,03%, Xangai, menos 3,4%. E por causa da explosão do número de casos na Austrália, a bolsa de Sydney despencou, olha, quase 10%, 9,7% é a maior queda desde 1987. Agora aqui já temos Europa, as bolsas abriram lá em queda também de 5%, de lá para cá o cenário só piorou. Nesse momento Londres opera em queda de 6,31%, Frankfurt menos 7,52%, Paris queda de 8,62%. E entre as principais quedas, a gente destacou aqui a Bolsa de Madrid, com os investidores reagindo ao início da quarentena na Espanha. Então queda também acentuada por lá. O petróleo vive também mais um dia de desvalorização forte. O barril do tipo Brent está caindo mais de 6%, com preço na casa dos $30, aliás, caindo mais de 9% aqui nesse momento. Vale lembrar que em janeiro o preço do petróleo chegou perto da marca de $70, ou seja, mais que o dobro. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York ainda não abriu, mas os índices futuros, que são aquele bom termômetro de como o mercado vai se comportar ao longo do dia, já apontam uma queda na casa de 5%. Claro que isso pode mudar ao longo do dia. Aqui no Brasil, a tendência é de que a Bolsa de São Paulo acompanhe esse pessimismo internacional. Momento de certezas também, principalmente para as companhias aéreas. Muitos passageiros estão cancelando ou adiando viagens. E isso fica evidente também na movimentação de voos domésticos. Vamos falando do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Rodrigo, você mostrou imagens de Congonhas mais cedo para a gente. É uma segunda-feira bem menos movimentada por lá, né? Nos aeroportos principalmente, viu? Não tem aquela movimentação tão grande, não, como é comum nas segundas-feiras, viu, Chico? Aliás, nós vamos até o aeroporto de Congonhas, mais uma vez, com o Guilherme Pimentel, para atualizar a situação para a gente. Tudo igual? Continua no mesmo ritmo aí? Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia. No mesmo ritmo, é até difícil de acreditar, né? Segunda-feira é um dos dias de maior movimento aqui no aeroporto de Congonhas e desde cedo os voos aqui começam a chegar por volta de 6h10 da manhã, porque o aeroporto fecha durante a noite. Mas a gente não viu em momento nenhum um movimento diferente do que desse que a gente está vendo. Poucas pessoas saindo do desembarque, pouco movimento de carros também aqui na rua. Isso aqui, desde 6 horas da manhã, em um dia normal, ainda mais numa segunda-feira, costuma ficar lotado, com trânsito, congestionado, demora para os carros conseguirem passar por aqui e hoje está nessa tranquilidade. Por conta dessa queda no movimento, que está preocupando também, né, empresas e entidades do setor de turismo e de viagens. 10 entidades do setor de turismo enviaram uma carta ao Ministério
do Turismo, ao ministro Marcelo Álvaro Antônio, pedindo 5 medidas emergenciais para tentar evitar, ou pelo menos diminuir o baque, né, do problema da queda do movimento nos aeroportos. Um setor que, de acordo com essas entidades, já sofreu com 85% de cancelamento de viagens só agora no mês de março, de acordo com essa carta. E entre as medidas pedidas está a liberação do saque do FGTS para esses funcionários de empresas que exerçam atividade turística e também a orientação para que as pessoas não cobrem o reembolso das passagens e sim tentem remarcar as viagens. A gente, pela falta de previsão também, né, Rodrigo, de quando essa situação vai se normalizar. Muito obrigado, Guilherme Pimentel. Aliás, o governo federal estuda socorrer as companhias aéreas. A gente vai ver os detalhes na reportagem do Alberto Gaspar. O governo quer reduzir o impacto sobre as companhias aéreas. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao blog do jornalista João Borges, da Globo News. Em estudo, suspensão temporária da cobrança de tarifas e tributos, oferta de linhas de crédito para aliviar o caixa das empresas e também regras para reembolso de viagens canceladas por passageiros, que teria que acontecer em até 12 meses. Segundo o blog, as medidas seriam anunciadas já nesta segunda-feira. É que o clima entre os passageiros, mesmo nos voos domésticos, não esconde a preocupação. Tive que ir de urgência, mas né, é contra a minha vontade, na verdade. Meio apavorado ainda com esse vírus, né? Aí eu já não planejo fazer viagem, não. Nem seu Juvencio, que voltava a São Paulo do passeio em Goiás com a família. Já estava marcada essa viagem, né? Mas agora eu vou procurar ficar em casa. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informa que as companhias registram, em média, redução de 30% na procura por voos domésticos e de 50% por viagens internacionais. A American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil, que foram 456 em fevereiro, contando ida e volta. De Nova York e Miami para o Rio de Janeiro, de Dallas, Nova York e Miami para São Paulo e de Miami para Brasília e Manaus. Rogério pediu adiamento de uma viagem ao exterior em junho. Teve resposta? Ainda não. Estou esperando ainda para ver o que eles vão me responder, né? A Secretaria Nacional do Consumidor apenas recomendou que os consumidores possam remarcar viagens de turismo previstas para os próximos 60 dias sem custo adicional, mas com algumas exceções em relação a certos destinos, tarifas. A recomendação cita um artigo do Código Civil que fala em caso fortuito ou força maior. A expectativa é de flexibilidade por parte das empresas do setor, para evitar uma onda de ações judiciais. A Secretaria Nacional do Consumidor também emitiu uma nota técnica sobre preços abusivos, recomendando que empresários, de maneira geral, não falando só das empresas aéreas, se abstenham de comportamentos oportunistas, aumentando preços sem justificativa. Ana e Chico. Sim, é o mínimo, né? Obrigada, viu, Rodrigo? E olha, os passageiros que desembarcarem no aeroporto de Brasília vão passar por uma inspeção capaz de detectar sintomas do novo coronavírus. A Flávia Varenga vai explicar para a gente essas novas medidas de segurança por aí. Flávia, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Serão usados 2 equipamentos. Um deles vai ser uma câmera térmica. Cada pessoa que chegar de algum voo internacional, ela vai ser filmada. E essa câmera muda de cor quando a temperatura do corpo está mais elevada, mostrando que a pessoa, que aquele passageiro, está com febre. Se estiver com febre, o passageiro vai para uma nova inspeção. E ele vai ver se está ou não, vai ter uma pessoa lá da vigilância para saber e fazer um exame se ela está ou não com o novo coronavírus. Isso deve começar esta semana. E o outro equipamento é uma máquina que ela analisa as amostras do ar para saber se tem ou não a presença do coronavírus naquele ambiente. Esse equipamento deve começar a ser utilizado na semana que vem, porque ainda precisa de um chip para ser colocado na máquina com todas as especificações do novo coronavírus. Agora pela manhã, 4 aviões exterior já pousaram aqui no Aeroporto Internacional de Brasília e tem mais outros 2 voos internacionais previstos para a tarde de hoje. Chico e Ana. Obrigado, Flávia. E o governo prepara um pacote de medidas para tentar estimular a economia numa resposta a essa crise causada pelo novo coronavírus. Vamos falar então em Brasília com o Valdo Cruz, que antecipa que medidas são essas. Valdo, quais são as que devem ser anunciadas a partir de hoje? Bom dia.
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Então, eu conversei com o ministro Paulo Guedes, Chico, e ele me disse que realmente a sua equipe passou o fim de semana ali preparando medidas que vão ser anunciadas a partir de hoje. Tem focos tanto para as empresas, para o setor privado, como também para as pessoas. Por exemplo, a questão do 13º dos beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. O governo, na semana passada, Chico, já havia antecipado aquele pagamento de agosto, da primeira parcela de agosto para abril. Aí o ministro Paulo Guedes disse o seguinte: como esse público é um público muito vulnerável, se a situação ali para essa classe, para os idosos, ficar mais complicada, nós podemos também antecipar a última parcela, que normalmente é paga em dezembro, para o mês de maio. Ou seja, você injetaria na economia já em abril 24 bilhões e no mês de maio também mais 24 bilhões. O ministro também me disse que aquela questão dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, eles vão elevar a margem de comprometimento de renda, ou seja, quanto ele pode comprometer do seu benefício do INSS com pagamento de empréstimo consignado. Vai subir de 35% para 40%, me disse o ministro. Além disso, ele disse que está estudando também, realmente confirmou, possibilidade de novos saques do FGTS. Ele disse que, olha, aí pode vir mais medidas mais contundentes, mais potentes, de acordo se a crise realmente se agravar no Brasil. Além disso, tem aqueles saques de PIS/PASEP, Chico, que o governo tentou soltar no ano passado. Ainda restam 21 bilhões no PIS/PASEP, geralmente de pessoas que já morreram, que não sacam esses recursos, e o governo está encontrando uma forma, tentando encontrar uma fórmula jurídica para poder liberar esses recursos também ali para as pessoas, porque aí você pode injetar na economia mais 21 bilhões. Aí pode ser alguma coisa casada, segundo o ministro, entre saques de FGTS e saques de PIS/PASEP. O que o governo quer é tentar evitar que nessa crise, nessa pandemia do coronavírus, você tenha uma economia muito fraca nesse período, que seria muito ruim ali para a saúde. Não só a saúde pública, mas também para a saúde do setor privado. Chico. E agora, inclusive, Valdo, o governo está estudando também medidas para estimular, para socorrer alguns setores específicos da economia. Exatamente, Ana. Também está estudando medidas para o setor privado, como a gente disse. Primeiro foco deve sair hoje. Eu conversei ali com assessores do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ministro Paulo Guedes também me confirmou isso. Deve sair a questão de socorro para as companhias aéreas. Você vai postergar o pagamento de impostos e também o Banco do Brasil pode deixar ali de cobrar juros dessas empresas durante 4, 5 meses. Além disso, também vem linha de crédito especial do BNDES para pequenas e médias empresas. Chico e Ana. Obrigada, Valdo, pelas suas informações. Até mais. Em meio a tanta preocupação com essa pandemia, pelo menos uma parte dos empresários brasileiros recebeu uma boa notícia. É que com a redução do número de novos casos na China, o Brasil está aos poucos normalizando as exportações. O envelope acabou de chegar da China com boas notícias. A mercadoria saiu, está navegando e a gente já recebeu os documentos para preparar, para liberar no Brasil quando chegar. Um alento para a empresa de Curitiba que ajuda fábricas brasileiras a encontrar fornecedores chineses. Mês passado, dos 120 clientes, 90 estavam com as importações paradas por causa do surto de coronavírus na China. Agora, segundo o diretor, o embarque das mercadorias foi normalizado. O surto ele teve uma redução na China e, com isso, as empresas voltaram a trabalhar, ter as suas operações normais, tanto em linha de produção das empresas, quanto a operação portuária. O problema é que uma viagem de navio da China até o Brasil demora em média 45 dias. Depois são mais 2 semanas até a liberação da carga nas alfândegas. Quem não pode esperar tanto tempo traz a encomenda de avião, que tem frete bem mais caro. O diretor da empresa dá o exemplo de uma fábrica de painéis solares, que teve de fazer essa opção. A diferença de preço hoje, se o embarque fosse marítimo, seria em torno de R$12 mil. Como o embarque tem que vir aéreo, vai ser em torno de 75 a 80 mil reais. O jeito é se programar, ajustar a produção. Essa fábrica de equipamentos eletrônicos tem 3 mil encomendas atrasadas por falta de peças. As compras feitas na China em dezembro finalmente estão a caminho. Trouxe um alívio porque agora nós temos um cronograma que nós podemos seguir. Contudo, é importante ressaltar que esse cronograma está muito aquém do que nós gostaríamos. Mesmo com o estoque em baixa, a empresa não parou a linha de produção. A tática aqui foi adiantar o serviço o máximo possível. Nesses aparelhos aqui, por exemplo, faltam apenas 2 placas eletrônicas. Quando elas chegarem, é só instalar, testar o equipamento e aí sim entregar para o cliente.
Se os cronogramas propostos pela China forem cumpridos, nós normalizaremos a nossa linha de produção em meados de junho. E a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará confirmou ontem à noite os 3 primeiros casos do Covid-19 no estado. A repórter Aline Oliveira está ao vivo trazendo informações de Fortaleza para a gente. Bom dia, Aline. Olá, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, esses 3 pacientes estiveram no exterior nos últimos dias e tiveram a confirmação da doença depois que voltaram para o Brasil. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do Ceará, o estado deles é estável, não estão em estado grave. 2 estão no hospital particular aqui de Fortaleza e outro está em isolamento domiciliar. Ontem, pouco antes de confirmar esses 3 casos, a Secretaria de Saúde havia anunciado que 87 estavam sob investigação, números que devem ser atualizados no próximo boletim. Por enquanto, as aulas nas escolas aqui do Ceará seguem normalmente, mas a Secretaria de Saúde do Estado e de Educação anunciaram e criaram uma série de recomendações que devem começar a ser cumpridas a partir de hoje. Entre elas, a limpeza das salas de aula e dos bebedouros com detergente e também com álcool logo depois do uso. Chico e Ana. Importante cuidado com a limpeza em todos os lugares, né? Obrigada, Aline. A gente volta a seguir com as medidas de controle anunciadas pelos nossos vizinhos para conter o coronavírus. Argentina e Paraguai fecharam as fronteiras por 15 dias. E ainda os cuidados nas igrejas de todo o país para evitar aglomeração de fiéis. Até a celebração da Páscoa no Vaticano vai ser diferente. A gente mostra já. Agora 9h26, horário de Brasília. Chegou o novo Tigo 5X Turbo 1.5 Full Connect. Novo design, muito mais tecnologia. O mundo real e o universo virtual conectados com Apple CarPlay, Android Auto e 4 câmeras digitais com visão tridimensional de 360 graus e freios a disco nas 4 rodas com Auto Hold. Tigo 5X 1.5 Turbo 2021. A melhor tecnologia do mundo. Não preciso, mas quero um batom com máxima cobertura. Nova fórmula batons Make Be com ácido hialurônico. Batom é Make Be. Make Be é o Boticário. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A inovação muda a forma como nos divertimos. Desde o início da nossa história, desenvolvemos diferentes tipos de diversão. O teatro e a música são alguns dos mais antigos. Mais tarde, surgiram o cinema, o rádio, a TV. Hoje, o streaming faz parte da nossa vida e a tecnologia não para de avançar. Em parques de jogos de realidade mista, jogadores se divertem em realidade virtual. Grandes astros do passado reaparecem nos palcos musicais em forma de holograma. A realidade aumentada vai transformar a experiência de ir ao estádio em algo épico. No cinema, a inteligência artificial vai permitir que a história mude de acordo com a reação do público. Videogames tradicionais são sucesso no mundo todo. Videogames controlados pela mente